Vamos aprender mais um pouco? Na página 27 do livro, vocês podem ver essa tirinha do rato Níquel-Náusea e da rata Gatinha. Vejam que nessa história o rato aparece e estou feliz, tralalá, muito feliz, tralalá, felicíssimo, muito felicíssimo. Não vai perguntar por quê? Tá bom. Por que você está feliz? Não posso contar, senão estraga. Nessa história, o que indica a expressão tralalalá que a gente encontra aqui no primeiro balão e no segundo balão? Vocês devem ter percebido que esse tralalalá indica que o personagem está cantando, né? Observe a expressão facial dos personagens. O que indica a expressão da personagem em primeiro plano, a rata Gatinha? Ela está feliz? Ela está chateada? No terceiro quadrinho, a rata Gatinha pergunta o motivo da felicidade de Níquel. Por que a resposta causa o humor da tira? Com certeza vocês devem ter observado que a rata perguntou por que o Níquel insistiu que ela perguntasse. E quando ela perguntou, ele fez uma resposta de que ele não vai contar se não estraga, então não adiantaria nada ela ter perguntado. E isso faz com que haja humor na tira. Vamos recontar essa história em um texto narrativo. Veja só. Níquel encontra a rata Gatinha e ele diz, exclama ou cantarola. Estou feliz, tralalalá. Ele percebe que a gatinha não se interessa, então ele diz, exclama ou cantarola novamente. Muito feliz, tralalalá. A gatinha continua indiferente, então ele exclama, reforça ou fala. Felicíssimo, muito felicíssimo. Como Gatinha continua indiferente, ele se irrita e fala, pergunta ou exclama. Não vai perguntar por quê? Satisfeito, Níquel exclama, pergunta ou responde. Não posso falar, senão estraga. Vamos produzir um texto de ficção. Texto narrativo ou texto de ficção? Texto de ficção é um texto narrativo também. Ficção quer dizer que não é real, que é criado, inventado. No livro de vocês, lá na página 28, vocês têm essa história em quadrinho. Acho que já está bom por hoje. E o quê? Você tá de brincadeira, né? Mas logo agora que as ideias estão fervilhando, tá louco? Tá bom. Vou terminar este capítulo. Acho bom. Tem horas que a história pega a gente de um jeito. Vejam só, nessa narrativa de ficção em quadrinhos, nós temos o autor e o computador em discussão. O computador não aceita que o escritor tenha parado de escrever e exige que ele continue. Isso é uma história de ficção. Agora você vai criar um personagem. Vai imaginar o personagem contando uma história como a Pilar, em primeira pessoa. No livro de vocês, na página 28, vocês têm essa orientação. Antes de começar, número 1, pense na personagem que vai criar. Quem é ele ou ela? No caderno, escreva palavras, expressões, frases para cada uma das possibilidades a seguir. Ela ou ele é criança, jovem, adulto, idoso? É alegre, triste, amigo, brincalhão, calado? Gosta de estudar, de dançar, de cantar, de trabalhar, de brincar? Vive onde? Com quem? Faz o que todos os dias? Tem amigos? Quem são? A letra B. Ele ou ela começou a escrever porque teve, viu, conheceu ou queria o quê? Seu maior desejo era... Lembrem-se de que é o personagem que vai estar contando a história. Número 2. Quanto ao desenvolvimento da narrativa, responda aos itens a seguir no caderno. Eles vão ajudá-lo a organizar a sequência da história. Fatos. O que acontecerá, onde, como e por quê?
Como ele ou ela se sente, impressões, sentimentos, emoções. Qual é o conflito? A situação tem resolução? Como a narrativa será encerrada? Terá um final ou será somente um trecho inacabado? Se tiver final, será feliz ou triste? Na página 29, vocês têm dicas para o planejamento do texto. Veja só, releia suas anotações e, para pensar na linguagem mais adequada ao texto, reflita sobre a história que você vai criar observando os seguintes aspectos. Como o personagem vai contar a história? Você precisa escrever utilizando a primeira pessoa. Para registrar fatos já ocorridos, os verbos deverão estar no passado. Para falar sobre emoções, reflexões, impressões que se passam no momento da escrita, os verbos precisam estar no presente. Empregue palavras ou expressões para indicar a sequência do que está sendo contado, como depois, depois disso, logo a seguir. Atente para a grafia correta das palavras. Se houver dúvida, consulte um dicionário ou o professor ou o Google, né? Se quiser, crie diálogos, empregando verbos de dizer variados. Crie as falas de acordo com os personagens. Verbos de dizer ou verbos de locução são aqueles que no discurso direto são utilizados para indicar a forma como o entrevistado ou uma personagem se expressa. E, por final, consulte o box para lembrar, para rever outras características de uma narrativa de ficção. O passo seguinte será iniciar a escrita de seu texto. Na página 29 ainda, nós temos dicas para avaliação e reescrita do texto. Quando terminada a produção, o texto de vocês, troque seu texto com um colega para que ele verifique se você seguiu todas as orientações. Em tempos de pandemia, isso não será possível, mas vocês podem pedir para alguém da família de vocês reler o texto. Observem principalmente os seguintes pontos. Então, vocês devem reler o texto e observar esses pontos. Foi criado um personagem? O leitor consegue compreender quem é esse personagem? O texto está escrito em primeira pessoa? O personagem conta um episódio ocorrido com ele? Há diálogos? Se sim, são indicados corretamente? Os tempos verbais estão empregados adequadamente? Há palavras ou expressões que indicam a sequência da narração? Fica clara se a intenção do narrador é fazer o leitor rir, se emocionar ou refletir? As palavras estão escritas e acentuadas corretamente? A pontuação foi empregada de modo adequado? Observem esses itens no seu texto, tá certo? Agora, em seu caderno, você deve seguir essas orientações que foram lidas e criar um personagem e um texto de ficção, certo? Além de criar o texto em seu caderno, não esqueça, nesta aula nós vamos ter também um questionário, o questionário 3, tá certo? Na pasta Aprenda Mais, você vai encontrar os vídeos do Chico Bento, além de outros vídeos sobre esse tema e o PDF desta aula e do livro didático de vocês. Acesse lá e aprenda mais. É isso aí. Tchau, pessoal!